Hoje a nossa aula é da disciplina Higiene e Legislação dos Alimentos e nós vamos dar continuidade ao assunto as boas práticas de fabricação, ou conhecido também como as BPF. Nós iniciamos esse conteúdo na semana passada. Só recapitulando aqui um pouco, nós definimos o que são as boas práticas de fabricação, que são práticas higiênicas recomendadas no manuseio de alimentos. E todo e qualquer estabelecimento que manipule alimentos é necessária a implantação das boas práticas de fabricação. Seja eles produtores de alimentos, seja eles que apenas embalam alimentos, sejam eles que apenas distribuem alimentos, sejam eles que apenas comercializem alimentos. Então, manipulou alimentos, seja exercendo a atividade que for, é necessário a implantação das BPF, certo? É um programa dos mais importantes que existe, que são aplicados nos estabelecimentos que manipulam alimentos, para garantir principalmente a segurança do produto que está sendo elaborado ou que está sendo distribuído e que vai chegar até o consumidor. Então é importante adotar medidas, tudo baseado na lei, Existem as legislações, as portarias que dão um posicionamento, dão um norte aí, como é que a empresa deve se precaver, como é que a empresa deve implantar as boas práticas, quais são os pontos que devem ser observados e que podem comprometer aí o produto. E aí, através das boas práticas de fabricação, garantir a segurança deste produto, e que não venha causar riscos para o consumidor. E aí hoje, continuando esse assunto, pessoal, nós vamos tratar sobre os principais requisitos das boas práticas de fabricação. Quando se manipula alimentos, independente do local, se é uma grande indústria, se é uma lanchonete, uma pizzaria, uma indústria de pequeno porte, de médio porte, não importa. É importante sempre observar, principalmente, pessoal, esses 10 requisitos que vocês estão vendo aí na tela, certo? E aí nós vamos trabalhar aí com cada um deles, explicar para vocês do que é que se trata. Quais pontos devem ser observados. E esses pontos, pessoal, que estão listados aí, são justamente aqueles que podem mais comprometer a segurança do alimento. E aí eu destaco principalmente, que vocês estão até observando aí, esse pontozinho aqui que está em vermelho, que é a higiene pessoal, ou seja, os manipuladores. Por que é que ele está em destaque aqui? Como principal requisito das boas práticas de fabricação. Porque os manipuladores são as principais fontes de contaminação dos alimentos. Eles são os grandes responsáveis, na maioria das vezes, pela contaminação dos produtos que está sendo manipulado. Não só tanto diretamente, porque a pessoa em si carrega micro-organismos no seu corpo que podem ser transmitidos para o alimento, assim como também, pessoal, os atos que são cometidos aí pelos manipuladores, que podem também comprometer a segurança do produto, certo? Então é considerado o requisito mais importante das boas práticas de fabricação, a higiene pessoal. E nós vamos tratar mais à frente sobre esse requisito, certo? E aí nós temos projeto, edifícios e instalações. O projeto, pessoal, se refere à construção do estabelecimento. Onde ele deve ser construído, como ele deve ser construído, que materiais utilizar. Tudo isso relacionando à segurança do produto. Tudo tem que ser levado em consideração, pessoal. O espaço do estabelecimento,
né, se realmente favorece o desenvolvimento das atividades pelos colaboradores. Às vezes é um espaço muito pequeno e acaba que atrapalhando, né, provocando acidentes, colocando em risco um produto, né, facilitando a contaminação, porque fica ali um espaço pequeno, as pessoas tendo contato, e aí fica um pouco mais difícil de controlar. Edifícios e instalações, também relacionado à parte de construção, né, do local onde vai ser manipulado o alimento. Produção, equipamentos e utensílios, limpeza e sanitização, controle de pragas, distribuição e armazenamento, controle de qualidade e treinamento. Então esses são os requisitos principais das boas práticas de fabricação. Nós vamos ver cada um deles a partir de agora. Então nós temos aqui, pessoal, os edifícios e instalações. E aí quais são os principais pontos desse requisito aí? As instalações, como eu falei há pouco, elas devem ser favoráveis ao desenvolvimento das atividades, né? Devem ser construídas com material resistente, devem estar sempre em perfeito estado de conservação. Quando eu falo em instalações, entra aí a parte elétrica, a parte de iluminação, certo? A parte de distribuição de água. Então está tudo relacionado aqui às instalações. Então tudo tem que estar em perfeito estado de conservação, certo? Não é admissível chegar numa empresa e tá lá as instalações, fios à mostra, lâmpadas sem proteção, né? Ou até mesmo sem iluminação, distribuição de água de má qualidade. Então é importante observar essas instalações aí, até mesmo, pessoal, para evitar os acidentes de trabalho, né? Então tá lá o fio exposto, tá lá um equipamento sem proteção, e aí colocando em risco a segurança do trabalhador também, certo? Os banheiros, né? Outro ponto aí relacionado às instalações, eles devem ser sempre construídos, né? Localizados longe da área de manipulação de alimentos, certo? O banheiro, pessoal, é um dos locais aí de maior contaminação que existe, seja nas indústrias, seja na nossa casa, né? É fonte altíssima aí de bactérias. E aí, consequentemente, se esse local está próximo de onde se manipula alimentos, então aquele produto ali pode estar correndo risco de contaminação. Então, nas empresas, os banheiros é importante ter, sim, separadamente. Os banheiros ter lá todo uns equipamentos adequados, né, que é produto de limpeza para higienizar as mãos, né, papel toalha para secar, né, pias, de preferência com aquele acionamento ou com pedal, aquele que aperta, né, para ter o contato mínimo com a torneira. E o mais importante, ser afastado da área de manipulação, certo? Até mesmo pelo odor, né, que a gente sabe que tem, principalmente em locais assim que tem muitas pessoas que ficam usando constantemente. E aí fica aquele odor forte. E aí você imagina, né, manipulando um alimento e sentindo aquele odor desagradável. E fora o risco aí de contaminação, né, como eu falei, é fonte altíssima de bactérias, certo? Paredes, piso e tetos. O que é que nós podemos aqui, segundo a legislação, tá, pessoal? Todos esses pontos aqui, não sou eu que estou... o Delane disse que tem que ser assim. Não sou eu que estou dizendo. Eu estou apenas repassando para vocês o que está na legislação. A legislação diz que local para manipulação de alimentos tem que ser nessas condições.
apresentando essas características que eu estou passando para vocês. Tem muitas outras, mas aqui é o fundamental, é o mínimo, tá certo? Então, paredes, piso e tetos. As paredes, não precisa nem falar, né? Todos eles sempre mantidos em bom estado de higiene, em bom estado de conservação. As paredes de preferência de coloração branca, parede lisa, né? Até mesmo porque um dos pontos aí dentro do local de manipulação de alimentos, quando for fazer a higienização do local, é higienizar as paredes. Então uma parede mais lisa, de cor branca, fica melhor para fazer esse processo, certo? Piso, de preferência do tipo industrial, principalmente quando for locais que tenham equipamentos muito pesados, para que esse piso seja mais resistente. Tem um piso próprio para isso, que é o piso industrial que a gente chama, certo? É igual, por exemplo, o piso lá das salas de aulas. Ali é um piso industrial, tá? Então, aquele piso ali é o ideal. Não só em termos de resistência. Por exemplo, vai usar um produto de limpeza e aí esse piso ele resiste mais à ação desses produtos, tá? Mas também a questão de facilitar a higienização, certo? Por exemplo, quando é cerâmica, né? O azulejo, como queiram, ficam sempre aqueles espaçozinhos, né? De um azulejo para outro. E aí muitas vezes dificulta a higienização, fica acumulando sujeira, né? O teto, de preferência com fundo, tá? Seja ele de concreto, seja ele de PVC, certo? Locais, né, que a gente sabe que existe e ainda está lá na telha, e aí a gente sabe que acumula muita sujeira, né, teia de aranha, e aí aquela sujeira, quando estiver manipulando o alimento abaixo, vai cair sobre o produto. Então é o mínimo ser um local forrado. Também com a coloração mais clara, né, para facilitar a higienização. O detalhe importante, pessoal, o encontro, né, nós temos aqui o piso, ó, e a parede. E aí esse encontro aqui deles dois, ó, esse cantinho aqui, de preferência que ele seja arredondado, tá? Para quê? Para facilitar o processo de higienização do piso. Quando é esse tradicional, né, nosso, reto, fica sempre acumulando um espaçozinho entre a parede e o piso, sujeira. E aí dificulta a higienização, certo? As portas, em locais de manipulação, de preferência aquelas portas que não precisa ter contato manual, certo? No trinco, né? Como a gente chama, na fechadura. É importante que seja aquelas portas, pessoal, que tem acionamento ou automático, né? Se, dependendo das condições financeiras da empresa, ou aquelas que você abre só em você encostar assim o corpo, né? Por exemplo, as portas de banco, né? As portas de banco, quando estão lá só encostadas, você pode abrir elas empurrando assim com o cotovelo, né? Não precisa usar as mãos para fazer a abertura dessas portas, né? Por quê? Porque muitas pessoas ficam utilizando, já fica a dica, né? Quando for nos bancos, pessoal, procurem evitar o máximo possível estar lá tocando nas coisas, tá? Porque banco entra muitas pessoas, né? Vai muita gente lá diariamente e fica lá pegando naquele local, né? Então, sempre que for entrar no banco ou sair, procura usar o cotovelo, tá? Ou o próprio corpo para abrir a porta, né? Fica a dica aí para vocês. Então, vale do mesmo jeito para a indústria de alimentos, tá? Para quem manipula alimentos. Evitar esse contato aí das mãos, porque depois vai ter o contato com o produto. E o último ponto aqui desse requisito são as áreas identificadas, né? É importante que dentro do local os setores sejam todos identificados, né? Onde é que fica o setor de produção, onde é que fica o setor de embalagem, o setor de armazenamento. Coloca lá a placazinha, igual tem na nossa escola, né? Todas as salas, os ambientes são identificados.
facilita bastante para quem está lá convivendo naquele local. Do mesmo jeito, numa indústria de alimentos, tá, pessoal? Então, não custa nada colocar lá um informe lá, né? De onde é que se trata. Muitas vezes um funcionário chega lá para trabalhar a primeira vez e fica lá meio que perdido, né? Vai ali na área de produção, aí não sabe onde é, não sabe onde fica, não tem identificação e acaba atrapalhando o andamento das atividades. Tá certo? O segundo requisito aqui que eu quero mostrar para vocês, pessoal, das boas práticas de fabricação, são os equipamentos e utensílios. São eles que vão entrar em contato com o produto alimentício. Todo e qualquer produto alimentício passa por equipamentos e passa por utensílios. Acredito que vocês saibam diferenciar um equipamento de um utensílio, né? Equipamento, por exemplo, na nossa casa, na nossa cozinha, que seria um equipamento? Seria o fogão, seria a geladeira, né? Seria a batedeira, o liquidificador. Isso são equipamentos. O que seriam os utensílios? Panelas, colheres, facas, tábuas, certo? Então essa é a diferença aí entre equipamentos e utensílios, ok? Mas todos eles vão entrar em contato com o produto alimentício. Então eles precisam estar em bom estado de conservação e funcionamento para a segurança do produto e também para a segurança do manipulador, das pessoas que estão lá manuseando esse equipamento, esse utensílio, certo? Para evitar os acidentes de trabalho. Devem ser usados unicamente para os fins que foram projetados. Eu trabalhei numa empresa de beneficiamento de castanha. E aí eu vi lá uma situação, eu nunca me esqueci. Essas caixas, tem até aqui a foto, ó, que é de castanhas. Essas caixas aqui que servem para coletar as castanhas, né? Armazenar as castanhas. Essas mesmas caixas estavam sendo usadas em um outro ambiente para coletar lixo. E aí, né, se foi feito único e exclusivamente para acondicionar alimento, por que estava sendo usado para acondicionar lixo? Então, equipamento e utensílio, cada um tem sua funcionalidade. Então, tem que seguir esse padrão. Se o equipamento foi feito para, vamos supor, triturar um alimento, um produto sólido, então não vou colocar um produto líquido dentro. Ele não vai ter funcionalidade, certo? Então, equipamentos e utensílios têm que ser usados para o que eles foram projetados a fazer, ok? Os materiais, pessoal, mais apropriados para equipamentos e utensílios. Isso vale para nossa casa também, tá? PVC, que é o plástico, e o aço inox. E vocês podem ver aí na imagem, ó, esses equipamentos aqui é todo feito de aço inox. É um produto de alta durabilidade. É mais caro? É. Mas ele tem uma durabilidade altíssima. Ele é fácil de higienizar, certo? Ele não fica absorvendo odores que podem ser transmitidos por produto futuramente. Então é um material assim para a indústria mais adequado possível, certo? Em termos de boas práticas, em termos de segurança. E o PVC, que é o plástico, né? Por exemplo, a gente tem um exemplo na nossa casa, a questão da tábua, né? Tábua de corte. Passou do tempo, pessoal, que se usa tábua de madeira, tá? Madeira, para quem manipula alimentos, é o pior material que existe. Você colocar um alimento em contato com a madeira, com tábua, com equipamento, com caixa, com utensílio, seja lá o que for, tendo esse material, madeira, entrando em contato com o produto,
corre o risco de contaminar o mesmo, porque madeira se estraga rapidamente, absorve umidade, né? E aí a umidade transmite, né, prolifera principalmente fungos e algumas bactérias, e aí podem ser, fora o tempo, né, de durabilidade, dura muito pouco. Então, vai usar tábua de corte, usa tábua de plástico, tem disponível no comércio, né, para adquirir, certo? Então, sempre ter esse cuidado aí com o material. Qual é o mais adequado? PVC, né, que é o conhecido plástico, e o aço inox, que é o top de linha, certo? Para os equipamentos e utensílios. Sempre adquirir feitos com esses materiais. Beleza? O vidro, né? Voltando aqui para o vidro, ele é também considerado um bom material porque principalmente para facilitar a higienização, né? Mas dependendo aí do manuseio, né? Foi perguntada aí a questão da tábua. Para o manuseio fica um pouco mais complicado porque ela é né? O vidro ele é liso. E aí quando está lá fazendo algum corte de algum produto, né? Pode escorregar e acabar se machucando. Tem o risco de quebra, né? Também. Então, de certa forma, o vidro em si ele é bem higiênico, tá? Sendo bem conservado, ele é bem higiênico. Mas em compensação tem esse risco, né? De quebra, de acidente. Então, eu não considero assim tão adequado. Mas existe, tá? Tem equipamentos que tem lá as partezinhas de vidro, utensílio também, né? Mas aí tem que ter todo o cuidado com esse material, tá certo? Mas o adequado mesmo, pessoal, em termos de boas práticas de fabricação, é o PVC, né, o plástico e o aço inox. Não tem outros materiais melhores, tá? Primeiro escalão, o aço inox, depois o PVC, certo? Em relação à limpeza e sanitização, isso aqui vocês já estão craque de saber do que é que se trata, né? Remoção das sujidades, eliminação dos micro-organismos, não só do produto em si, né? Alguns podem ser aplicados, essas etapas, mas dos próprios equipamentos, dos próprios utensílios e das próprias instalações. Então, tudo que está envolvido com a manipulação do alimento, o manipulador, os equipamentos, os utensílios, as instalações, tudo deve passar por uma rigorosa limpeza e sanitização. Diariamente, aí vale da empresa semanalmente ou quinzenalmente fazer um geral, né, uma limpeza geral, mas diariamente fazer sempre aquela limpeza padrão para evitar acumular sujeira, certo? E aí quais são os cuidados que se deve ter nesse requisito? Os produtos químicos que vão ser utilizados, sejam eles detergentes, desinfetantes, eles devem ser colocados em locais próprios. Nunca armazenar produto de limpeza junto com produto alimentício. Todos devem ser identificados. A embalagenzinha lá dá prioridade principalmente para a embalagem original do produto. Ah, vai passar para outro recipiente. Então, identifica aquele recipiente, né? Para evitar o risco. Por exemplo, pessoal, aqueles, com certeza vocês já devem ter visto, né? Aqueles desinfetantes caseiros, né? Que as pessoas vendem naquelas garrafas de 2 litros, garrafa PET, né? Tudo colorido, né? Tem rosa, vermelho, azul, verde. Aí você imagina aí, pessoal, né? Em casa, por exemplo, que tem criança, aí compra aquele produto, né? Aquele desinfetante colorido, chama a atenção da criança. Aí a criança vai achar que é o quê? Porque aquele produto não tem rótulo de nada. Vai achar que é um suco, que é um refrigerante, né? Olha o risco que é um produto sem identificação, né? Certo? Até mesmo para adulto mesmo. Quem é que sabe, né? Dependendo aí da ocasião, pode até vir a se enganar, certo? Então, sempre manter os produtos identificados e armazenados em locais separados. Tem que ter um local próprio
para armazenar produto de limpeza. Certo? Para armazenar produto de limpeza. Detergente, desinfetante, as vassouras, os rodos, os panos, enfim, tudo que for usado em limpeza, guardar num local separado, um local só para isso. Aí identificar lá, né, armazenamento de produtos de limpeza. Pronto, deixa lá separado. Não colocar produto alimentício junto, jamais. E todos identificados. Todos identificados. Ok? Ter cuidado no manuseio dos alimentos para evitar que caiam no chão. Certo? Aí eu lembrei de uma historinha agora que eu vi, uma reportagem, né? A gente fica nessa dúvida. Ah, o produto caiu, um produto que eu estava comendo com tanto gosto, né? O que eu estava ali manipulando, caiu no chão. É indicado pegar esse produto e continuar o processo, ou vir até mesmo a consumir, pessoal? Tem gente que não tem besteira, né? Não, eu vou dar um soprozinho aqui no produto, pronto. Pode consumir, né? Não, o chão tá limpo, né? Sim, mas o que foi que você usou para limpar esse chão? Você usou um pano, você usou um produto de limpeza, né? Um produto químico. E aí o produto caiu, você pegou lá de boa e jogou na boca, né? É indicado? Eu não indico, tá? Eu não aconselho. Tá certo? Tem gente que come nem... só passa gente conhecida, né? Já tem andado aí por vários lugares, né? E tá lá com o calçado, os pés sujos, né? E passando por ali, enfim. Então, o povo diz que tem essas regras de 10 segundos, né? Que não mata engorda. Enfim, né? Quem quiser correr o risco, que corra, né? Sozinho. A área externa deve ser limpa com retirada do lixo das lixeiras diariamente, né? Então, olha o detalhe, pessoal. Não é só dentro do local onde está manipulando o alimento. Ao redor também, na área externa, tem que estar em bom estado de conservação. Certo? As gramas, né? Tem locais que tem lá as gramas ao redor. Manter sempre aparadas para evitar a proliferação de animais. As lixeiras, tanto da área interna como da área externa, sempre manter higienizadas. Né? Dar preferência àquelas com acionamento com pedal, né? Sem você precisar utilizar a mão para abrir a tampa. Aquela que aperta com o pé e a tampa abre sozinha. E aí você deposita lá o lixo. Certo? Manter sempre fechadas. De preferência com um saco dentro delas, né? Para quando estiver cheia, retirar só o saco. Evitar o contato com o lixo, com a lixeira. E fazer isso constantemente, tá? Diariamente fazer esse recolhimento dos lixos para não deixar acumular. Que a gente sabe que lixo transmite pragas, né? Que a gente vai já tratar sobre elas. E as pragas transmitem doenças, contaminam os produtos, certo? O outro requisito aqui para vocês, controle integrado de pragas. O que são as pragas? Já adiantando, presença de pragas, presença de animais, seja ele qual for, pessoal, dentro de um ambiente que manipula alimentos, é a maior falha, maior perigo que existe dentro de uma indústria de alimentos, dentro de um local que manipula alimentos. A presença de pragas, presença de qualquer animal. Então chega num local, tem lá um gato, tem um cachorro, tem barata, tem mosca, tem rato, tem pássaros. Significa, pessoal, se esses animais estão lá, que significa que o local não está sendo bem cuidado. Um local limpo, um local bem conservado, não venha me dizer que vai atrair esses tipos de animais, que eu não vou acreditar não, tá? Ou um local que não é higienizado adequadamente. Fica lá sujeira acumulada, lixo acumulado. Enfim, não é bem cuidado. Aí sim, atrai tudo que você imaginar de animais e pragas.
O perigo são as pragas em si? Não. O perigo é porque eles também são vetores. Ou seja, eles carregam no seu corpo micro-organismos. E esses micro-organismos vão ser transmitidos para os locais onde eles estão lá fazendo o passeio deles. Então, é a principal falha. Se a gente estiver no local e tiver lá a presença de algum inseto, alguma praga, algum animal, é porque, pessoal, aquele local você pode já desconfiar. Aquele local não está adequado de forma alguma. Alguma coisa está falho naquele local. Pode ter certeza. Certo? Então não é admitido de forma alguma a evidência ou a existência de insetos, roedores, pássaros e outros animais numa instalação que manipula alimentos. Olha só aqui, ó. É uma das violações mais sérias que existe dentro de um ambiente que manipula alimentos. É a presença de insetos, roedores, pássaros e outros animais. Certo? Não é admitido de forma alguma, devido a esses fatores que eu acabei de comentar com vocês. Para evitar isso, pessoal, primeiramente, a higienização do local é fundamental, prioridade. As portas devem estar sempre fechadas para evitar a entrada de pássaros, insetos, ratos e outras pragas. E evitar outros fatores que podem contrair esses animais, né? Essas pragas. Resíduos de alimentos, armários e equipamentos contra a parede, né? Quando a gente coloca os móveis, os equipamentos, né? Sempre muito próximo às paredes, e ali vai sempre atrair algum tipo de praga, tá? Então mantenha um pouquinho mais afastado, né? Até mesmo, pessoal, para facilitar a higienização, né? Quando for fazer desse local. Quando está muito encostado na parede, dificulta, né? E aí atrai lá determinadas pragas. Grama não aparada, eu falei lá no início, né? Sempre manter a grama parada, porque também atrai animais. E lixo acumulado, né? Barata, mosca, outros tipos de insetos, ratos, né? Então sempre ter esses cuidados para fazer o controle integrado de pragas. No caso das indústrias, pessoal, eles sempre contratam assim empresas terceirizadas, né? Empresas que prestam serviço para fazer o que a gente chama de dedetização, né? Do local onde manipula. Só que nesse dia, para todas as atividades, né? Para poder fazer esse serviço, tá? Então muitas empresas fazem contrata essas empresas para fazer esse processo, né? Porque tem que ser um processo bem cuidadoso, porque vai trabalhar com produto químico, né? Com veneno, e aí precisa ter um cuidado muito grande. Então as empresas evitam de fazer isso, né? Jogar lá, dedetizar, essas coisas. Eles normalmente contratam empresas para prestar serviço. Mais um requisito das BPF, né? Distribuição e armazenagem. Como é que deve ser feito esse ponto, né? Essa etapa? Ao transportar, mover, manejar ou armazenar os insumos, que são os insumos? Tudo que é usado para a produção do alimento, na manipulação do alimento. Os equipamentos, utensílios, a mão de obra, tudo é insumo. Então todos eles devem estar em bom estado de conservação, sem rasgos, sem rupturas, sem quebras. Tudo isso deve ser evitado. O armazenamento deve ser feito sobre estrados. O que é estrados? Essa figurazinha que vocês estão... Qual é a função dele? As caixas, os materiais que forem para ser armazenados. Por exemplo, chegou um transporte lá com as caixas com frutas dentro. Várias caixas, né? E aí quando elas vão ser armazenadas na empresa, dentro da indústria, não fazer isso, não colocar elas diretamente em contato com o piso. Sempre que possível, exatamente, Micael, sempre que possível evitar colocar diretamente no piso. Então uma opção é colocar, ó, sobre esse instrumento aqui, que a gente chama de estrados, ou pallets, também é conhecido, tá? Então evita o contato direto com o piso,
facilita na hora da higienização, do transporte, né, desses materiais. Então é bem interessante colocar aí, né, ter disponível esse instrumento. O veículo para transporte, né, para distribuição, que a gente vê muito nos comércios, né, da nossa cidade, né, chegar lá a mercadoria para abastecer os comércios, né? Então, no mínimo aí ter o máximo de cuidado, né, em questão de higienização, evitar a presença de animais, odores desagradáveis, né? Eu coloco sempre como exemplo para vocês, pessoal, nesse caso aí de transporte, né, de distribuição de produtos, que infelizmente é um problema assim que não sei por que ainda não resolveram, que é a questão da distribuição de carne, né? Não sei se vocês já presenciaram, né? Nesses frigoríficos, eles recebem as peças de carne, né, que vem lá do abatedouro. E aí o transporte é feito em caminhões totalmente sem condições alguma, pessoal. Primeiramente, carne é um produto que deve ter um cuidado muito grande. Deve ser sempre estar acondicionado sob refrigeração. Então o que a gente vê são os caminhões qualquer fazendo o transporte dessas carnes, né? Muitas vezes chegam em caminhões abertos e aí a carne lá, né, todo o trajeto que é feito em contato lá com o ar, né, com a poeira, com as sujidades, né, em carrinhos, aqueles carrinhos que são puxados nas motos, né? A gente vê também transporte de carnes. Então, sem condições alguma. E aí é recebido lá pelo frigorífico e o dono lá parece que não está nem aí, né? Não. Dê aqui o produto, né? E eu coloco aqui no meu negócio, vão vender e pronto. Seja o que Deus quiser. Então, no mínimo um equipamento, por exemplo, as empresas que trabalham com produto laticínio, né? A gente vê nos comércios chegando, se você chegar assim perto da porta do baú lá do caminhão, você pode ver que ele é refrigerado. Por quê? Precisa condicionar ele sob refrigeração, porque senão ele se estraga. Dentro do trajeto da fábrica para o comércio, ele se deteriora. Certo? Então, ter cuidado na hora de distribuir esses produtos, né, elaborados aí para os comércios. Ok? Controle de qualidade, né, que nada mais é do que o laboratório, que muitas empresas possuem o seu laboratório próprio. Quando não possui, tem parceria com laboratórios externos. E aí, qual é a importância aqui desse setor, né, desse controle de qualidade? É por onde vai passar, pessoal, todo o material que vai ser manipulado. A matéria-prima, as embalagens, o produto pronto. No momento que está sendo fabricado o produto, é sempre feito lá uma coleta da amostra para ser analisado. Certo? Então, insumos, produtos, eles vão ser sempre recebidos, inspecionados lá no controle de qualidade, no laboratório. Eles vão ser analisados para saber se eles estão aptos ou não a serem manipulados, a serem distribuídos. É feito com a matéria-prima, quando chega na empresa. Tá tudo ok? Pode entrar na empresa e fazer o processamento. Se não está, devolve a matéria-prima e faz o comunicado lá com o distribuidor. Produto elaborado, tá tudo ok? Vamos ver, né? Envia lá para o laboratório, para o controle de qualidade, e aí é feito lá a inspeção, as análises específicas, para saber se ele está apto ou não a ser distribuído para o consumidor. Certo? E aí quando é feita essa análise, pessoal, os produtos eles devem ser identificados, tá? Então vamos ter os produtos que estão em análise, os produtos que já foram analisados, que vão estar aprovados ou rejeitados. Então pode ter essas possibilidades aí, tá? Então, um dos setores aí mais importantes dentro de uma indústria de alimentos, dentro de um local de manipulação de alimentos. Mas professor, como é que uma lanchonete, uma pizzaria vai ter um laboratório? Contrata. Tem laboratórios aí que prestam serviço. Pede lá para analisar o seu produto, para ver se está de boa qualidade, né? Não tem porquê, tá certo? Faz lá uma parceria e
Não é obrigado o laboratório estar dentro da indústria não, tá? Do estabelecimento não. Pode contratar ele, né, para prestar serviço, ok? E aí com relação ao principal requisito, né, da manipulação de alimentos, das boas práticas de fabricação, aliás, é a higiene pessoal. São os manipuladores. E aí quais são as condições que eles devem, né, ter, no mínimo, que é que eles devem adotar de hábitos de comportamento pessoal para garantir segurança para o produto. Lembrando, é a principal fonte de contaminação no estabelecimento que manipula alimentos. É o manipulador, né? É a higiene pessoal. É o principal requisito das boas práticas de fabricação. E aí alguns hábitos aqui, pessoal, ou comportamentos que devem ser adotados por essas pessoas que estão trabalhando diretamente ou indiretamente na manipulação do produto. E isso fica para vocês também, tá? Da gente retornar às nossas aulas, para as aulas práticas, vocês adotarem essas mesmas medidas. Ter esses mesmos cuidados, certo? Por quê? Porque vocês vão manipular alimentos. Em casa também, sempre que possível, sim, pessoal. Você vai preparar uma refeição, ou sua mãe, ou alguém da sua família. Então, adotar esses hábitos. É um produto que você vai consumir, certo? Então, que hábitos são esses? Bem simples mesmo. Retirar brincos, anéis e alianças. Primeiro, para evitar que caiam sobre o produto que está sendo manipulado, significando o quê? Um perigo físico. E outro, pessoal, por exemplo, anéis, né? Aliança. Vai manipular alimento, fica lá acumulando sujeira. E aí passa para outro produto, e aí vai transmitir lá, né, a contaminação cruzada. Então, retirar esses acessórios. Não é admitido o uso de adornos, de acessórios, quando estiver manipulando alimentos. Então, tira tudo. Brinco, anel, aliança, certo? Roupas e pertences pessoais devem ser guardados em vestuários. Então, nas empresas, eles têm um local lá, tem os banheiros e tem os vestiários. Nesses vestiários tem lá os armários, onde os colaboradores guardam seus pertences. Nada de fone de ouvido, celular, nada dentro da roupa ou no corpo do manipulador, certo? Somente os EPIs, né? Touca, protetor auricular, máscara, se for o caso, ou óculos, né? Capacete, se for o caso. Protetores de ouvido devem ser atados em si por um cordão. Tem uns protetores de ouvido, pessoal, para que serve? Para proteger contra barulhos intensos, né? Então, sempre, se for aqueles que encaixam no ouvido, esses devem ser amarrados por um cordão, né? Nunca deve. Tem aqueles fones de ouvido, né, que o pessoal está usando agora, que é solto. Só o bichinho aqui, não tem fio nenhum. No caso de protetor auricular, não é indicado, tá? E muito menos fone de ouvido, né? Por quê? Porque ele pode cair sobre o produto. A pessoa às vezes nem percebe. Então, os protetores devem ser amarrados, como se fosse um fone de ouvido, presos, para evitar que caiam sobre o produto. E se for aquele tipo concha, né? Tipo aqueles fones de ouvido grande. Aí não precisa, porque ele já fica encaixado na cabeça. Tá certo? Usar uniforme, de preferência de cor branca, limpo, né? Trocar diariamente. As pessoas que manipulam alimentos devem usar de uma cor, de preferência branca. E os pessoal que são responsáveis pela limpeza devem usar de outra coloração, né? Por exemplo, azul ou verde. Usar corretamente os sanitários, né? Higienizar, dar descarga, lavar as mãos. Não sentar no piso, plataformas ou tubulações, e aí fica sujeira na sua roupa e você vai transmitir para o produto. Não misturar matéria-prima e produto acabado, devido à contaminação cruzada. Então, matéria-prima fica de um lado, o produto finalizado fica do outro. Nunca juntar eles no mesmo local. Outros hábitos, pessoal. Não conversar, tossir ou espirrar sobre os alimentos, para não transmitir micro-organismos para o produto.
Não se deve comer dentro da indústria. Para isso tem que ter os locais próprios, os refeitórios, as cantinas, enfim. Não fazer refeições dentro do laboratório, certo? A gente vai ver muito isso na prática, na escola, né? Não se deve portar canetas ou outros objetos nos bolsos, né? Às vezes tem aquelas camisas com os bolsos na frente. Não colocar objetos que possam vir ou na orelha, né? O pessoal coloca caneta na orelha, porque eles também correm o risco de se tornar um perigo físico, né? Cair sobre o produto. Evitar tocar a cabeça, nariz ou orelhas, né? Ficar coçando, porque aí, aqui, pessoal, essa região do nosso rosto, principalmente, é fonte altíssima de micro-organismos. E aí, se eu fico lá coçando, mexendo nessas partes, e aí vou manipular o alimento, eu transmito micro-organismos para esse produto. Não permitir a entrada de alimentos e bebidas na área de produção, né? Só reforçando aqui, não se alimentar dentro da empresa e nem levar alimento para dentro da empresa. Não permitir fumar, né, nas áreas de produção. Então, normalmente nas empresas tem um local lá próprio para fazer esse ato aí, que algumas pessoas gostam, certo? E aí, pessoal, para finalizar aqui, o que é que pode levar à não adoção das boas práticas de fabricação? Nem que seja o mínimo possível. Todos esses pontos aí que eu comentei com vocês. O que é que pode provocar aí, tanto para a empresa, como para o produto, como para o consumidor, caso a empresa não adote as boas práticas de fabricação? Nem ligue. Faça de todo jeito, manipula alimentos lá em condições precárias de higienização. O que é que pode acontecer? Quais são as consequências da falta de higiene e as consequências da falta de adotar as boas práticas de fabricação em ambientes que manipulam alimentos? Isso pode acontecer na nossa casa também, tá, pessoal? Interditar o estabelecimento. Isso, os órgãos competentes têm esse poder. Se ele vê que as condições não são adequadas, ele interdita o estabelecimento. Dá um tempo para que esse estabelecimento melhore as condições. Ah, não fez nada, está do mesmo jeito? Pois fecha total. Primeiro eles dão um prazo, interdita o local para que o local se adeque, né? Fique em condições adequadas. Se ficar do mesmo jeito, fecha geral. Fecha tudo, né? É proibido de funcionar aquele local. E aí, consequentemente, pessoal, quando interdita ou fecha um local de trabalho, os colaboradores vão perder seus empregos. Então, olha só, né? É um ciclo. O colaborador trabalha na empresa, mas ele não toma os devidos cuidados. Então, ele vai sofrer a consequência lá na frente. Se essa empresa que ele trabalha fechar, ele vai ser prejudicado. Porque ele não teve cuidados com a higienização. E ele vai perder seu emprego. Certo? Então, se faz o mal volta para si, né? Tem essa história. Pesadas multas, né? Os estabelecimentos são, dependendo aí das condições dos atos, são multados em valores altíssimos, muitas vezes. Essas muitas coisas aqui, pessoal, infelizmente falta em determinados locais, em cidades, né? Como as nossas principalmente. Indenização às vítimas. Não teve cuidado na higienização. Contaminou o produto. O consumidor adquiriu o produto e consumiu ele. E aí sofreu algum tipo de intoxicação, alguma doença, precisou ser internado, ou até mesmo chegou à morte. A empresa vai ter que pagar uma indenização a essas vítimas. Ou a sua família, né? Se for o caso. Insatisfação dos clientes. Eu sei de um local que não tem condições adequadas de higiene. Alguém já comprou um produto e passou mal depois de consumir. Eu vou ficar satisfeito com aquele local? Eu vou querer adquirir aquele produto? Vou nada. Estou fora, hein? Então, os clientes vão ficar insatisfeitos. Certo? Desperdício de alimentos. Por quê?
contaminou o produto, deixou ele não apto mais para consumo, vai ser jogado fora. E aí, com todas as condições, a gente passando fome. Isso aqui é inadmissível acontecer, pessoal, devido a cuidados que não foram tomados. Cuidados simples, muito simples. Ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço a todos.